A EPBR agora é a Agência Eixos, uma nova marca que reflete a nossa energia. Somos a agência de notícias líder em informações sobre os diferentes eixos que compõem os mercados de petróleo, gás e energia e a política no Brasil. A gente lidera os debates para que você possa liderar as decisões. A gente se renova para que você possa renovar o futuro. Agência Eixos, energia renovada para quem decide o futuro. Do Estúdio Eixos, direto do 11º Fórum do Biogás, eu, André Ramalho, editor de gás da agência Eixos, recebe agora Rivaldo Moreira Neto, que é diretor da Alnes Marçal. Prazer, Rivaldo, recebê-lo. Cara, sempre uma alegria falar com vocês. Agora a agência Eixos, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aí, vocês, Maciel. Sempre uma alegria falar contigo, meu amigo. Beleza. Bom, como desenvolvedor de negócios agora, né, Rivaldo, eu queria começar explorando contigo um pouco da percepção que você tem junto aí aos clientes, né, sobre a aprovação do combustível do futuro. Até que ponto, né, a criação de um mandato para o metano agora, né, de descarbonização, ele tem impactado na decisão de investimento das empresas, no apetite de investimento também dos clientes aí? Legal, André. É super interessante essa discussão porque o Brasil, né, de forma bastante ampla, são muitas as rotas possíveis para o biometano ser monetizado, né? Então, mesmo sem o combustível do futuro, mesmo sem uma política pública específica, a gente pode assim, discutir se foi rápido, se foi devagar, se poderia ter sido mais rápido ou foi devagar demais. Mas é fato que o Brasil já vinha desenvolvendo várias rotas possíveis de comercialização de biometano, mesmo sem a política. Então, mercado voluntário. Né? Mercado voluntário. Então, você já tinha ali, né, os casos dos aterros que já são mais famosos, mas enfim, até antigos, assim, anteriores ali, alguns já estão operando há alguns anos, vendendo para o caminhão, vendendo para distribuidor, enfim, já tinha algumas rotas bastante, enfim, operacionais, rodando. A gente já tinha, inclusive, tido anúncios, né, de empresas de outros setores entrando no biometano para poder comprar biometano e aí desenvolver isso por GNC, né, nos mercados do interior. Então, veja, nós já vínhamos num processo, né, de aceleração, eu diria, do mercado de biometano, mesmo sem a política. O que o combustível do futuro entrega certamente é uma variável, ele mitiga um pouco mais o risco do investidor. Porque, até pela versão final, né, da lei, acho que ela melhorou, acho que tirou um pouco do peso do mandato, enfim, não é mais um mandato físico, é um mandato agora, né, de certificado. Sim. Isso certamente tirou um pouco do peso, tem algumas dúvidas de como vai ser regulamentado, mas enfim, acho que melhorou a percepção em relação à letra final da lei. Mas ele mitiga um pouco mais o risco à medida que eu consigo, por exemplo, cada distribuidora, que vai sempre sofrer uma pressão grande para contratar o mais barato possível, né, nos seus processos públicos, né, de competição, até pela pressão da indústria, porque é um gás mais competitivo, enfim, ela pode eventualmente ser até mais ativada como um off-taker, porque eventualmente ela pode comprar o biometano a preços de mercado, enfim, concorrendo com o fóssil em alguns casos, e o empreendedor ainda assim vender o certificado para alguém. Né? Então, separar o físico do atributo. Né? Então, o combustível do futuro ele certamente pode agregar aí, nessa matriz, né, de riscos, ele agrega ali um fator mitigador a mais que não deixa de estimular né, o investidor. Agora, claro, não será pelo combustível do futuro que o mercado vai continuar crescendo, mas ele tende a acelerar e contribuir para que ele continue crescendo. Dá uma tração ali, né? Traciona um pouco mais, mas de novo, nós já éramos muito otimistas em relação ao biometano. Claro que com o fator a mais de mitigação fica um pouco mais otimista, mas o Brasil ele tem uma vocação muito grande do biometano por ser muito regional, para descarbonizar o segmento de transporte, para autoprodução, é um negócio fantástico. Já começou, anúncios de investimento anteriores a esse, a combustíveis futuros já aconteceram. De pessoas, olha, suco coleiro olhando para diesel, dizendo, olha, é viável produzir biometano para substituir diesel na minha carreta, no meu trator, na minha colheitadeira. Então, o combustível do futuro certamente vem ajudar nesse processo. Agora a gente torce para uma regulamentação que consiga efetivamente estimular, não criar tantas barreiras, né, não burocratizar muito o processo da certificação. Também há uma discussão de como é que será o certificado, né? Mais do que o nome, que são vários hoje, né, circulando. Até que ponto eu estarei olhando, né, para o que está acontecendo no mercado europeu. GHG protocolo, você vai conversar com ele ou não? Com qual protocolo eu vou conversar. Então, acho que são discussões. A gente tem a discussão do mercado de carbono no Brasil. E aí, vai conversar uma coisa com a outra, não vai? Então, essa é uma dúvida que certamente a gente espera que a regulamentação venha para poder, enfim, sanar e fazer do combustível futuro o que ele de fato foi criado para ser, que é um estímulo a mais para o mercado continuar crescendo. Justamente da regulamentação pós-lei, né?
ela pode atrapalhar, o que ela pode ajudar no desenvolvimento desse mercado. Olha, sempre que a gente fala de mandato, assim, mandato ele sempre aquele que nasce com a obrigação de cumprir o mandato, ele naturalmente reage no primeiro momento. Então a gente viu que a indústria, né, do óleo e gás, que consome óleo e gás, que vende gás natural fóssil, olha, com muita dúvida. Eu criei um mandato agora, eu posso criar aqui um fator a mais para que me tire a competitividade. Eu tenho uma Petrobras que é muito grande, então veja, uma Petrobras que já tem uma obrigação, ela já vai, para cumprir o mandato, ela já vai, enfim, ocupar um espaço enorme do universo de certificação. E aí, os menores, né? Como é que eu compito num universo em que um cara já é grande demais? Então são muitas as dúvidas, né, André, assim, de como isso vai de fato ser colocado em prática. Mas, como qualquer mandato, hoje o que a gente espera é que a regulamentação ela consiga, primeiro, né, não burocratizar o que já está num processo de aceleração. Todo mundo quer ver o mercado de gás crescendo mais, o mercado de metano crescendo mais. Então, que não traga uma burocratização, um processo que seja moroso, um processo que seja difícil de comprovar, mas, ao contrário, que seja algo que converse com os protocolos lá de fora, que nos permita, enfim, ao comprar um certificado, garantir que, de fato, a origem está ali, que eu consiga conversar isso com o meu produto lá fora, né? Então, acho que não burocratizar e, ao mesmo tempo, ser efetivo, né, como um elemento ali a mais para nossa competitividade num universo, né, num mundo que vai olhar para nossa indústria, por exemplo, e dizer que, olha, eu quero um produto descarbonizado. Então, se é para ter um certificado, que ele seja efetivo, que eu consiga usar na siderurgia, na refinaria, no fertilizante, não importa, na indústria de alimentos, mas que ele seja efetivo, né, da forma mais ampla possível. Você tem mapeado assim, qual é o mercado potencial consumidor para esse biometano, até que venha para além do mandato, né? Você está falando que o mercado é muito maior do que potencial, né? Muito maior do que esse. Exato, assim, o mercado ele é bem interessante, porque vamos lá, você tem, para a indústria energointensiva, o biometano, nós não vemos o biometano ainda como uma estratégia central, não está no core da descarbonização de uma indústria energointensiva o biometano, por questões muito práticas, assim, começar pela escala. Um produto muito grande de metano é muito pequeno para um cara que é grande no consumo. Né? Aí como 1 milhão consome 1 milhão de metros por dia. Imagina, assim, como é que eu descarbonizo um cara de 1 milhão? Uma siderúrgica gigante. Não tem jeito. Então, a siderurgia é um exemplo ótimo, porque ela tem no gás fóssil a principal rota de descarbonização no curto e médio prazo. Substitui carvão. Substitui carvão, na veia, né? Tanto para investimentos, né? Tanto para plantas existentes, para alto-fornos que já estão ali operando hoje, como para plantas novas. Então a siderurgia tem uma oportunidade enorme no Brasil de se capacitar através do gás fóssil, que é incrível. A gente pode estimular oferta nova com uma demanda industrial conhecida, né, e ainda assim descarbonizar um produto que é exportado, é exportável, no caso brasileiro. Então, veja, para a siderurgia nós temos casos de players que compram e outros que falam, não faz muito sentido. Né? Agora a gente ouviu aqui na feira, inclusive, aqui no fórum, um player relevante, um dos maiores consumidores de gás do Brasil, da petroquímica, dizendo que, olha, cabe. Eu gostaria de ter uma parcela do meu consumo, que é da ordem de 1 milhão, uma parcela de biometano funcionaria. Então, veja, são muitos mercados possíveis, né? Ele não é uma solução linear para a indústria de uma forma ampla. Ele será parte da estratégia de algumas indústrias, né? Especialmente no caso da energia-intensiva. Não de todos os setores, mas de algumas em estratégias muito particulares. Mas quando a gente pega a indústria alimentícia, uma série de coisas podem ser feitas com o biometano. Né? A gente já viu casos aqui, já concretos anunciados, né? De indústria alimentícia contratando biometano para substituir diesel nos caminhões de entrega em grandes cidades. Então eu posso ter aqui, qual que é o tamanho da frota de caminhões de pequeno e médio porte no Brasil para logística de alimentos? Entrega no supermercado, entre centros de distribuição é enorme. Fora CO2, né? Fora o CO2, que é um subproduto, né? Então o biometano ele se desdobra em vários produtos possíveis. Então o CO2 é um subproduto e o próprio biometano ele pode ser um elemento interessante porque, veja, a energia para a indústria alimentícia não necessariamente é o principal item de custo, como é para a energointensiva. Então, para a indústria alimentícia, eu tenho outros custos. Tem mais margem para fazer essa... Eu tenho mais margem. Então, o diesel ele é super relevante. E eu tenho ciclos de troca de frota que são constantes. Estou arrendando, estou alugando, estou comprando novas. Então, assim, eu tenho mais janelas para poder entrar aqui o biometano. Então, a gente já tem casos concretos já acontecendo. E a tendência é isso acelerar cada vez mais. E veja, a indústria alimentícia está no Brasil inteiro, assim como o biometano. Então, eu acho que é um exemplo muito legal de segmento que pode se aproveitar muito do biometano e o contrário também. O biometano se aproveitar muito desse setor. De novo, mas o diesel, talvez como principal concorrente do biometano, não o gás fóssil. Mas o diesel está muito vinculado ao agro também, ao qual o biometano... Né, e aí a gente chega no agro. O agro é incrível, o que a gente pode fazer no agro ainda. Então, porque o agro, o que se consome de diesel em períodos de safra, sim, é algo extraordinário.
Então, pensando em economia brasileira, nosso balanço é deficitário em diesel. Continuará sendo. Então, primeiro, tem uma oportunidade macro aqui de substituir algo que é caro, que afeta muitíssimo a estrutura de custo de um setor que é muito competitivo já, mas que pode ser ainda mais se eu consigo dar a ele, né, um combustível que seja mais competitivo. E imagine ainda descarbonizando esse setor que já é competitivo. Então, para o agro, eu tenho a oportunidade de ganhar competitividade na veia, né, com o biometano, porque o resíduo para o agro é custo, é a gestão, eu tenho que gerir aquilo que eu já produzo hoje de alguma forma, tenho que dispor de alguma maneira daquele resíduo. Eu posso transformar isso em uma vertical de receita, de redução de custos. E ainda descarbonizar, melhorando o meu selo, a forma como eu posso me colocar para o mercado internacional. Então, o biometano ele combina muito essa dispersão geográfica que ele nasce tendo no Brasil, em todos os lugares, mas no Brasil de forma especial, porque é um país muito grande, que tem diferentes geografias, diferentes, né, indústrias e diferentes, né, produtos sendo literalmente produzidos ali, né, em diferentes regiões. Então é soja, é cana, todos esses segmentos da agricultura podem produzir. A pecuária, então, também é a mesma coisa. Então há uma combinação, um fit que é perfeito aqui, André, entre a oportunidade de ganhar capacidade de competir, não só em custo, mas em me posicionar como um player descarbonizado, com um produto que emitiu menos, porque, cara, substitui diesel. Então, é uma oportunidade de desenvolvimento para o Brasil de uma forma ampla, André. Acho que, assim, fantástico. E, Rivaldo, a gente conversou aqui com algumas pessoas antes, né, nos últimos dias, desde ontem, perdão, sobre quais são os principais desafios, né, para que esse mandato seja bem sucedido. E aí, muita gente colocou e citou a questão da conexão, né, desse biometano à rede, né? E a pergunta que eu te faço que modal é esse que vai levar o biometano ao consumidor? Vai ser a redistribuição das concessionárias estaduais, vai ser o transporte, né? Ou vai ser o caminhão, né? GNC, GNL eventualmente, de bio-GNL? André, de novo, assim, o Brasil, de novo, ele tem uma oportunidade muito grande aqui. E até o seguinte, vamos lá. Quando a gente olha para a Europa cresce muito e cresce muito rápido, biometano. Só que eu tenho uma rede adensada, é uma rede que está presente, né? É um continente inteiro que, enfim, teve um estímulo histórico, uma imposição pela temperatura. Então, se não é o gás que vai levar calefação para minha casa, vai ser o quê? Né? Então, eu usei o exemplo agora há pouco no meu painel aqui, né, da capital da Mongólia. É ótimo usar esse exemplo para ficar muito claro qual que é o desafio quando eu não tenho alternativa, por exemplo, para aquecer minha residência. Ulaanbaatar é uma das capitais mais poluídas do mundo. Por quê? Lenha. Porque eu tenho que queimar carvão, lenha dentro de casa. Então eu tenho uma população de 1 milhão de habitantes que no inverno, que é um inverno super rigoroso, eu tenho que queimar carvão em casa. Então veja, o gás, né, ele nasce na Europa, na Argentina, nos Estados Unidos, no hemisfério norte de forma ampla, como uma necessidade. Então eu adensei a rede porque era uma necessidade. Fazia todo sentido do mundo e era o mais competitivo que mais fazia sentido economicamente. O Brasil não chegará a este ponto. Nossa abundância de recursos para geração elétrica. Exato, a gente tem a geração elétrica, né? tem GLP, não tem frio. Então o gás tem substitutos, né? Então isso significa que a gente não vai expandir rede? Claro que não. Nós vamos expandir rede, continuamos expandindo rede. São Paulo expande pra caramba. Tem projetos para poder, enfim, expandir a rede no sul. Então, veja, tanto transporte como distribuição haverão oportunidades para se desenvolver. Mas será diferente. Então, o biometano ele nasce com uma necessidade, né? Olha, você chegar ao cliente, mas eu já nasço perto do meu consumo potencial. Então, de novo, eu terei uma multiplicidade de opções, de alternativas. Então, a gente tem casos aqui no Sudeste, especialmente, vou pegar o caso de São Paulo e Rio, em que eu já produzo biometano em aterro, estou próximo da rede, mas não vendo para a rede. Eu vendo para o caminhão, para uma indústria, eu vendo para um posto de combustível, eu faço outra coisa. Então, o empreendedor ele tem alternativa. A gente tem casos de aterro em São Paulo que vem para a distribuidora, que fez mais sentido. Era econômico, fazia sentido. Então, não me parece que haverá aqui, André, um vencedor. Vai ser distribuição, vai ser por gasoduto, vai ser... Não. O caminhão é essencial nesse processo, porque eu consigo rapidamente capturar a demanda que está sendo identificada. O duto demora, o duto ele é custoso, e eu nasço geralmente menor, pequenos volumes, mas que resolve a vida de algumas indústrias. Uma plantinha pequena de biometano pode levar para posto de GNV, por exemplo. Exato, né? Que exatamente. Não teria sentido nenhum conectar. Então assim, a gente olha para a Europa e não fica triste porque lá está crescendo muito e a gente está crescendo pouco. Não, os exemplos são diferentes.
mas nós temos condição de acelerar o processo no Brasil também, aproveitando aquilo que a gente tem de melhor. Por mais que seja disperso, eu tenho consumo disperso também. Então eu posso rapidamente, que eu acho que a questão do tempo ela é relevante aqui. Porque a transição energética está acontecendo agora. Quando a gente conversa, tem decisões sendo tomadas, tem mandatos aqui sendo, enfim, tendo que ser cumpridos nos próximos poucos anos. Então, tempo é relevante na equação. Então, o caminhão ele surge como, né, uma variável aqui, uma saída, um catalisador do processo. O duto continuará sendo relevante, não tem nenhuma dúvida. Vai ter casos, vai ser conectado na TAG, na NTS, a Comgás, a Natos, enfim. A distribuidora ela é um elo relevante, acho que o combustível futuro, inclusive, pode até ajudar nesse quesito, a gente falou no início, né? Pode estimular a distribuidora a comprar mais do metano por preços de mercado e o empreendedor poder vender o certificado para fora. Mas, de novo, não é um problema, pelo contrário, é muito bom que nós tenhamos uma alternativa, tá? Que nós não estejamos reféns de uma solução ou de outra, porque o Brasil vai ter que andar caminhando do metano e nós usaremos com certeza todas as vantagens disponíveis. Imagino que seja um dos desafios que aquele plano nacional integrado que o decreto da Lei do Gás trouxe, né, como novidade, vai ter que se defrontar nos próximos anos, né? Casar essas multiplicidades de modais aí para o biometano. O planejamento centralizado ele tem um problema. Por natureza, por ser centralizado, ele demanda que seja feito, seja acompanhado, seja publicado, seja analisado e depois leva tempo. Então, uma das grandes preocupações, inclusive, na regulamentação que vai vir do decreto, do próprio plano, é como ele não se colocará, né? É como ele se posicionará na decisão do investidor. Se eu precisarei efetivamente convencer o governo a colocar no plano, caso contrário eu não consigo avançar. Era o problema do PMAT. O PMAT nasceu, nós convivemos com projetos que, enfim, eu tinha que ir a Brasília convencer o Ministério de que era possível, que aquele investimento era viável, que era o melhor possível. A gente entende a ideia do decreto, a gente entende a razão que o governo buscou fazer isso, ele quer ganhar eficiência, ele quer estimular o uso da infraestrutura que já existe. Mais sistêmico, né, para a malha. Tornar mais sistêmico, ele quer que aquilo que está existente seja utilizado, né, até o máximo possível. Isso é legal. Um plano que consiga diminuir a assimetria de informação também é bacana. Agora, o mais importante na hora de implementar o plano é que ele não se coloque como uma barreira adicional aos investimentos que a gente precisa que aconteçam rapidamente. E, de novo, tempo aqui é uma variável super relevante na equação. A nossa indústria que pode se descarbonizar, ela tem que se descarbonizar agora. O gás que vai chegar, ele já tem data para chegar. Então eu preciso andar mais rápido, eu preciso andar super rápido, na verdade. Né? Então o mercado ele pede dinâmica. Então a gente entende, compreendeu a razão do governo buscar sair do decreto, do plano integrado, mas é fato que o mercado precisa andar e andar rápido e o governo, né, sendo um agente catalisador do processo e não o contrário. Então a grande expectativa que a gente tem agora com os próximos passos do decreto é que venha uma regulamentação, que venham, enfim, portarias, o que seja, para direcionar os esforços e para estimular a velocidade desses esforços e não travar o processo. Perfeito, e é isso para a gente concluir. O decreto da Lei do Gás, no decreto, né? Já deu para digeri-lo melhor, agora que a gente tem quase um mês, né? São algumas semanas analisando, debatendo o decreto, né, André? E, cara, assim, a gente continua com a ideia de que, pelo menos no curto prazo, os efeitos eles tendem a não ser tão notáveis, tá? Nós não vemos muita possibilidade de aumentar a oferta de gás no curtíssimo prazo por conta do decreto, a questão da reinjeção, enfim, a discussão é muito difícil, de revisão de planos, se vai ser feito, se é viável, se não é viável. Né? Então, acho que todos já sabemos bastante quanto que quando eu desenho uma plataforma e invisto num projeto que reinjeta, eu não reverto isso necessariamente. Os ganhos do Rota 3 já estavam, né, contratados, digamos assim. Contratados, as plataformas que entraram ali na sessão onerosa, né, e no excedente de sessão onerosa, já tem, enfim, seu perfil definido. Estão em operação já. Então, é difícil você pensar em adaptações que consigam, né, injetar muito gás de uma vez. Agora, é claro, nós temos projetos relevantes em empresas de pré-FID, né, aquela fase anterior à decisão final de investimento. Certamente, esses projetos já foram afetados pelo decreto, porque já existe uma dúvida. Como isso vai acontecer? Como vai se dar a discussão com a ANP? Bacalhau 2 é um exemplo. Com próprio, são projetos que estão, assim, já têm descoberta, já estão com fase operando, enfim. Então, é natural que exista um certo receio, até porque é um período de espera. Agora é de ver como isso vai ser implementado de fato, como isso vai gerar impactos ou não no meu projeto. Então a gente tem projetos, né, privados no pré-sal que, naturalmente, agora vão aguardar
Acho difícil ter decisão de investimento agora sem que eu entenda melhor como isso vai acontecer, né, efetivamente. Então, um primeiro efeito que eu acho que o decreto traz é de incerteza, naturalmente, que a regulamentação pode ajudar a mitigar, né? Agora, algo que exatamente o decreto traz, André, que nos parece que pode afetar, né, de forma mais clara no curto prazo, é em relação ao acesso às infraestruturas essenciais. Quando a gente fala de UPGN, é um problema. É um problema, a gente, enfim, tem pouca informação, pouca transparência. Enfim, então agora eu joguei luz, né? Olha, eu quero que me enviem os dados, são 6 meses aqui para receber os dados, eu quero que a ANP atue diretamente. E sem dúvidas sobre como vai atuar, se tem algum tipo de dispositivo que pode ser contestado legalmente, isso tudo vai ter que ser discutido e superado. Mas é fato que o decreto tocou em algo que é muito relevante agora, que é o acesso a infraestruturas essenciais. Isso pode trazer competitividade para o gás nacional, especialmente privado, frente ao gás que pode chegar de Argentina, o próprio GNL, que num ciclo de baixa de preço que pode acontecer eventualmente, nos próximos 3 anos, pode vir a competir. Então, veja, isso realmente pode ajudar a melhorar o ambiente de negócios, a depender de novo de como isso vai ser regulamentado. Então, o pós-decreto, né, mais do que o debate que a gente necessariamente tem com o mercado sobre o que a gente acha que vai acontecer, nós só concluiremos isso no momento que nós tivermos mais detalhes de como o governo pretende implementar, né? Então, a expectativa hoje é essa, né, de entender como isso tudo vai ser implementado, né, para que, enfim, aquilo que está dando certo não deixe de andar e aquilo que podia ser melhorado possa efetivamente melhorar. Perfeito. Conversamos então com o Rivaldo Moreira Neto, diretor da Álvares Marçal. Grande prazer, André. Obrigado, Rivaldo. Um abraço.